Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos corrigir a prova de legislação aplicada no concurso da Prefeitura de Bento Gonçalves para o cargo de Guarda Civil, prova que foi aplicada no dia 16 de setembro de 2018. Quem quiser acompanhar a correção com as questões, vendo as questões, pode baixar elas no meu site. Acessa lá, gustavofregapane.com, clica em materiais gratuitos e lá vocês vão encontrar as questões dessa prova, que eu vou comentar uma por uma aqui nesta correção. Bom, pessoal, informações importantes sobre a prova. Primeiro, em relação à distribuição das questões. Quando a Banca La Salle faz provas para mais de um cargo em dias diferentes, em outro concurso ela já fez isso em outro município, e ela provavelmente vai fazer a mesma coisa em Bento Gonçalves. Ela cobra mais questões de uma matéria numa prova e mais questões de outra matéria em outra. Por exemplo, nessa prova aqui, ela cobrou muito a lei orgânica do município. Ela focou muito na lei orgânica e não deu atenção ao regime jurídico dos servidores. A tendência, isso é uma tendência, mas não é uma certeza, é que na próxima prova que ela vai aplicar, no próximo concurso da Prefeitura, ela vai focar em outros conteúdos que nem foram abordados aqui, ou que caíram muito pouco, e talvez caia menos a lei orgânica na próxima prova, se a La Salle manter a sua tendência, claro. Porque se ela mudar de tendência, aí a gente não sabe como que isso vai acontecer, não é? Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Vamos à correção, então, da nossa prova, questão por questão aqui, do que foi cobrado para o cargo de Guarda Civil. A primeira questão da prova é a questão 21, ela envolve as competências do município aqui de Bento Gonçalves. E aí nós temos que as duas primeiras estão erradas, porque elas trouxeram competências que são da União. E a 13 e a 4 estão certas, que são competências do município de Bento Gonçalves, expressamente previstas no artigo 6º da Lei Orgânica. Inclusive, no nosso simulado, eu fiz uma questão parecida, que eu perguntava quais eram as competências do município com base nesse mesmo artigo 6º. Só que no simulado eu utilizei outros incisos, não esses mesmos da prova. Mas eu destaquei para vocês, tanto na aula como no simulado, que a Banca La Salle cobra muito as competências do município. Então, quando tu estuda a Lei Orgânica de Bento, tu tem que saber todas aquelas competências do município, porque a banca vai fazer isso na tua prova. Ela vai tentar te confundir com competências que são da União. No caso do inciso 1, manter relações com estados estrangeiros. Isso é competência do país, não do município. E na 2, material bélico. Tudo que envolve material bélico é competência da União. Está expressamente previsto assim lá na Constituição Federal. Então nós temos na questão 21, letra E, apenas 3 e 4 são corretas, porque trouxeram ali exatamente competências que são do município de Bento Gonçalves. Vamos agora para a questão 22. A questão 22, ela fala sobre as competências privativas do prefeito de Bento Gonçalves. E nós temos nas competências privativas, lá no artigo 58 da Lei Orgânica. O que a banca fez aqui? Mais uma vez, ela trouxe competências que são do prefeito, e trouxe uma que não é do prefeito, que é do presidente da República. Ela pegou a errada lá da Constituição Federal. E as certas ela pegou do artigo 58 da Lei Orgânica, que traz as competências do prefeito de Bento Gonçalves. E aí, pessoal, nós temos que não é competência do prefeito a letra A, decretar estado de defesa e estado de sítio. Porque o estado de defesa e o estado de sítio, eles são decretados pelo presidente da República, não por um prefeito municipal. Então, a letra A é a nossa resposta na questão 22. Muito bem. Seguimos agora para a questão 23. E a questão 23 traz 4 assertivas sobre o poder legislativo do município de Bento Gonçalves. E aí, pessoal, para quem fez o nosso simulado, essa questão estava muito fácil. Porque 2 informações aqui eu fiz quase igual no simulado, e no nosso curso também coloquei quadros sobre todos os assuntos que caíram nessa questão 23, pessoal. Primeira informação, a convocação extraordinária. Isso eu coloquei, inclusive, no simulado, tá? Coloquei uma questão assim no simulado, e também tinha isso num quadro na apostila, que eu destaco quem é que pode convocar a Câmara para uma sessão extraordinária. As sessões ordinárias da Câmara acontecem toda semana e, extraordinariamente, em outros dias ou durante o recesso, a Câmara pode ser convocada
conforme artigo 16 da Lei Orgânica, pelo seu presidente, o presidente da Câmara, por 1/3 dos seus membros, pela comissão representativa, que é a comissão que funciona durante o recesso, e também pelo prefeito. Esses são os que podem fazer a convocação extraordinária da Câmara, esses 4. Isso está lá no artigo 16, tinha uma questão assim no nosso simulado também, e a primeira aqui está errada porque ela diz que a convocação cabe apenas ao seu presidente e ao prefeito. Não, não é apenas o presidente e o prefeito. Também pode ser convocada por 1/3 dos vereadores ou pela comissão representativa. Então a primeira aqui está errada na questão 23. A segunda está certa, porque ela fala sobre o que pode ser deliberado na sessão extraordinária. Na sessão extraordinária, só podem deliberar sobre a matéria da convocação. Então, se a convocação da sessão foi para tratar sobre saúde, é só sobre saúde que eles vão discutir. Eles não vão discutir educação, eles não vão discutir outros projetos que não aquele que é o objeto da convocação da sessão extraordinária. Diferentemente das sessões ordinárias, onde vários assuntos podem ser discutidos na mesma sessão. Então, é isso que nós temos. A primeira está errada e a segunda está certa. Terceiro, a Câmara Municipal reúne-se com presença de no mínimo 1/3 dos vereadores e as deliberações são tomadas ouvindo o voto da maioria absoluta dos membros. São 2 quórums aqui e todos os quórums da Lei Orgânica são importantes. Sempre que a Lei Orgânica traz um quórum, vocês têm que saber, têm que memorizar, isso cai muito em prova. O que é que nós temos? Qual é o quórum que nós temos aqui? O quórum para que ela possa se reunir e o quórum para que ela possa colocar algo em votação, para que possa deliberar. Para que ela possa se reunir, pelo menos 1/3 dos vereadores tem que estar presentes. E para que ela possa colocar algo em votação, eu não estou dizendo que isso é quórum para aprovar, é o quórum para votar algo. Só pode ser feita uma votação se mais da metade dos vereadores estiverem presentes. E mais da metade é a maioria absoluta dos membros. Então só pode se reunir a Câmara se estiverem 1/3 dos vereadores. Só pode votar se estiver mais da metade, a maioria absoluta dos vereadores. Isso está previsto no artigo 17 da Lei Orgânica e a terceira também está correta. E a quarta está errada, pessoal, porque a 4, ela fala que as sessões são públicas, mas o voto é sigiloso. Não, o artigo 18 da Lei Orgânica nos traz que as sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto, certo? Então é isso que nós temos na questão 23, a 2 e 3 estão certas, a 1 e a 4 erradas, letra D é a nossa resposta. Seguimos para a questão 24, que é uma questão de verdadeiro ou falso. Também sobre a Lei Orgânica. Olha só como a banca focou aqui na Lei Orgânica nesta prova. A questão, então, de verdadeiro ou falso, ela vai envolver, então, várias informações sobre o processo legislativo, que é o processo de elaboração de leis. Primeiro, a questão se baseia no artigo 36, a primeira assertiva, falando que o processo legislativo compreende, dentre outros, a elaboração de decretos legislativos e resoluções. Isso está correto. Lá no artigo 36 da Lei Orgânica, nós temos as 5 normas que são objetos do processo legislativo. Tem a emenda à Lei Orgânica, que são alterações ou acréscimos a esta Lei Orgânica que nós estamos estudando. Tem as leis complementares, que são aquelas aprovadas por maioria absoluta. Tem as leis ordinárias, que são aprovadas por maioria dos votos. E tem os decretos legislativos e as resoluções, que servem para tratar de assuntos da competência exclusiva da Câmara. Então nós temos 5 elementos no processo legislativo. A banca falou que ela compreende, dentre outros, decretos legislativos e resoluções. Então está certo. Se ela dissesse que era apenas os 2, estaria errado. Mas como ela disse, compreende dentre outros, aí está correta essa primeira assertiva. Então a primeira a gente marca verdadeiro aqui, certo? A segunda, pessoal, a segunda, ela fala quem é que pode propor a emenda à Lei Orgânica. E eu tinha uma questão bem parecida com essa no nosso simulado. Eu perguntava, primeiro, quem é que pode propor, né? E nós temos no artigo 37, que nós temos 3 formas de propor alteração à Lei Orgânica. Ela pode ser proposta, apresentada, isso aqui é iniciativa, não é aprovação. A iniciativa da emenda à Lei Orgânica, que é a primeira fase, então, do processo, a iniciativa, ela pode se dar por 1/3 dos vereadores, mas não foi isso que a banca perguntou, ou pelo prefeito, ou por 5% do eleitorado. E é isso que a banca perguntou, e aí está verdadeira essa segunda afirmação.
se fizeram um abaixo-assinado com 5% dos eleitores de Bento Gonçalves, eles podem apresentar uma proposta de emenda à lei orgânica. E depois a proposta vai ser discutida e votada pelos vereadores, tá? Isso aqui é para apresentar. A apresentada, ela vai ser discutida e votada. E isso a gente vai ver como funciona esse processo na próxima questão, na próxima assertiva, né? Então, a segunda assertiva, ela é verdadeira. A terceira assertiva, ela fala sobre essa discussão e votação. E eu tinha uma questão no simulado que eu perguntava isso para vocês. Eu tenho ali a seguinte situação no artigo 37, parágrafo 1º. Quando é uma emenda à lei orgânica, que é diferente das leis no município, a emenda à lei orgânica, ela vai ser discutida e votada em 2 turnos de votação, são 2 votações, com um interstício mínimo de 10 dias entre uma votação e outra. Tem que ter a presença de, no mínimo, 2/3 dos membros e considera-se aprovada se obtiver em ambos os turnos, nas 2 votações, 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Por que está errada a terceira assertiva? Porque ela diz no final que seria aprovada por maioria simples. Não, ela é aprovada por 2/3 dos votos dos vereadores. Por isso, essa terceira assertiva é falsa. Mais uma que estava igual aqui no nosso simulado. E a próxima também perguntei no nosso simulado, que é o projeto de lei. Este é o projeto de emenda à lei orgânica. O projeto de lei é diferente, porque o projeto de emenda à lei orgânica, como a gente sabe, depois que ele é discutido e votado, ele já vai para a promulgação pela própria mesa da Câmara. Agora, quando a gente se referir ao projeto de lei, depois que ele é discutido, votado e aprovado, ele vai para o prefeito. O prefeito, nos projetos de lei ordinária e lei complementar, ele pode sancionar dizendo que concorda com o projeto, ou ele pode vetar dizendo que não concorda. Isso não acontece na lei orgânica. Isso só acontece nos projetos de lei ordinária e lei complementar. E aí nós temos, então, que o prefeito pode vetar ou sancionar. E eu perguntei no simulado qual era o prazo que ele tinha para isso. E isso é o que está afirmado aqui nessa alternativa. O prazo que ele tem para vetar é de 15 dias úteis. Se ele vetar, ele comunica para a Câmara os motivos do veto em 48 horas. Então o prefeito tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Se ele vetar, ele comunica para a Câmara em 48 horas os motivos do veto. E aí, como a gente sabe, a Câmara pode se reunir, apreciar o veto e pode derrubar, rejeitar o veto do prefeito. Mas isso não foi perguntado na prova. Então é isso que nós temos. Essa afirmativa está verdadeira também. E a última, pessoal, eu tinha uma questão idêntica no simulado, perguntando qual é o quórum para aprovar leis complementares. Porque tem as leis ordinárias, que são aprovadas por maioria simples dos vereadores, e tem as leis complementares, que são aprovadas por maioria absoluta. E está falsa a última assertiva ao falar que ela é aprovada por 2/3. Não, a lei ordinária é por maioria simples, lei complementar por maioria absoluta, certo? Então é isso que nós temos, essa última assertiva também está falsa. Sendo assim, 2 primeiras verdadeiras, terceira falsa, 4ª verdadeira e 5ª falsa. Letra C é a que corresponde então a essa sequência na questão 24. Muito bem, pessoal. Vamos adiante, a questão 25, adivinha sobre o que ela é? Sobre a lei orgânica. Metade da prova foi sobre a lei orgânica. Metade da prova de legislação, é claro, né? Pessoal, e aqui trata de um assunto que eu sempre destaco em aula, que são os impostos do município. Porque os impostos que o município pode apresentar são, basicamente, 3 impostos que o município pode apresentar. Tem o IPTU, tem o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão Intervivos, e tem também o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Além disso, também são tributos do município. As taxas, a contribuição de melhoria e a contribuição também para o custeio da Previdência Social. Muito bem. E aí, o que fez a questão aqui, nessa questão 25? Nessa questão 25, a banca, ela trouxe nas assertivas impostos que não são do município. Ela trouxe primeiro ali o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é um imposto federal. Na segunda, o IPVA, que é o imposto estadual. Depois trouxe o ITCD,
que é o imposto estadual, depois trouxe o IPI, que é o imposto federal. Então, esses impostos todos, as letras A, B, C e D, ou são estaduais ou são federais. Só é municipal, e é isso que a gente tem que saber, o imposto sobre transmissão intervivos. A questão ali na letra E é cópia do artigo 96, inciso 2 da lei orgânica. Então, se te perguntar quais são os tributos do município de Bento Gonçalves, tu tem que saber. São eles o IPTU, o ITBI, que é esse que está na letra E, o ISS, taxas, contribuições, são esses os tributos municipais. Então, na questão 25, aqui é um imposto município e a letra E. Muito bem, chega de lei orgânica. Eram 5 questões, então, da prova sobre lei orgânica. A questão 26 começou a tratar dos outros assuntos que nós temos na lei. Temos lá a Lei Maria da Penha. E a questão 26 ela é bem tranquila, trazendo disposições diversas sobre a Lei Maria da Penha. Ela traz 4 disposições que estão espalhadas pela lei. A primeira é a quem cabe efetivar. Pessoal, adianta só o poder público efetivar a proteção à mulher vítima de violência? Claro que não. O poder público faz a sua parte, mas a família, a sociedade também tem que contribuir. Não adianta o poder público ter medidas para proteção à mulher e a sociedade não contribuir. Nós temos lá no artigo 3º, parágrafo 2º, que cabe à família, à sociedade e ao poder público criar condições. E aí nós temos na primeira assertiva, errada, que seria dever apenas do poder público. Não, é dever de todos esses, certo? Então a primeira está errada. A segunda diz que a Lei Maria da Penha não considera a violência moral como forma de violência doméstica. Nós temos inclusive essas aulas aqui pelo YouTube, né, sobre a Lei Maria da Penha. E nas aulas eu destaco para vocês que existem 5 formas de violência contra a mulher. Inclusive é importante, uma prova que cai a Maria da Penha, tu saber quais são as 5 e diferenciar uma da outra. Tem a violência física, tem a violência psicológica, tem a violência sexual, tem a violência patrimonial e tem a violência moral. Todas as 5 formas de violência estão no artigo 7º da Lei Maria da Penha e a segunda, então, está errada. A 3 e a 4 estão certas. A 3 ela é cópia do artigo 11, que é o que a polícia faz ao acolher uma mulher vítima de violência, que ela pode fornecer aquele transporte. E o 4 está lá no artigo 22, que é uma das medidas protetivas que podem ser aplicadas contra o agressor, para evitar que se consume uma agressão maior. Pode ter uma suspensão do porte de armas, ele pode ser afastado do lar, ou ele pode ter a proibição de algumas condutas, como, por exemplo, se aproximar da ofendida com um limite mínimo de distância, ter contato com ela, ou frequentar determinados lugares, que é o que perguntou a questão aqui. Está lá no artigo 22 essa resposta. Então, na questão 26, a 1 e a 2 estão erradas, e a 3 e 4 estão certas. A banca pergunta no final quais estão corretas. Letra E vai ser a nossa resposta. Seguimos para a questão número 27. A questão 27 era bem tranquila, sobre o artigo 37 da Constituição Federal. E ali trazia algumas afirmações, então, sobre os princípios, né? A primeira pergunta, um dos princípios da administração é a eficiência. Fácil, né, pessoal? São 5 princípios, né, que formam a palavra LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá certa a primeira assertiva. Segundo, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidas por servidores em casos, condições e percentuais mínimos são para 3 coisas: DCA, direção, chefia e assessoramento. Está certa a segunda assertiva também, é cópia lá do artigo 37. A terceira está errada, porque ela fala que o vencimento do legislativo e do judiciário podem ser superiores ao executivo, e não podem. É como se o executivo fosse um teto para eles. Não podem ser superiores. E a 4 está errada, porque fala sobre da acumulação de cargos. Pessoal, diz ali na questão 4 que é possível acumulação havendo compatibilidade de horário em qualquer situações. E isso está errado. Por quê? Quais são as situações que admitem a acumulação de cargos públicos? Estão lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. É possível acumular, se houver compatibilidade de horários, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou ainda 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Então, a 3 e a 4 estão erradas, a 1 e a 2 estão certas. Letra B, a resposta na questão 27, que se baseou, então, aqui na Constituição Federal.
Temos nessa prova mais uma questão, mais duas questões, na verdade, sobre a Constituição Federal. A questão 28 e a questão 30. Isso mostra que essa prova, quem estudou bem essa prova, Constituição Federal e Lei Orgânica, tinha quase toda a prova na mão. Não quer dizer que na próxima prova vai ser assim, como eu falei para vocês. Eu até acho, e é só um achismo, não tenho nenhuma certeza disso, mas é uma opinião com base em provas anteriores. Acho que na próxima prova a banca vai explorar mais os outros conteúdos da legislação que não foram cobrados nessa, que estão previstos no edital. Especialmente o regime jurídico de servidores, que não caiu nenhuma questão aqui. Bom, pessoal, questão 28, vamos lá. A questão 28 traz 4 assertivas sobre o artigo 5º da Constituição Federal e pede para tu marcar quais que estão corretas. Essa questão ela era muito esperada sobre o artigo 5º por ser uma prova na área da segurança, uma prova para a Guarda Civil. Então, era muito provável que viesse uma questão sobre o artigo 5º. E aí nós temos, primeiro, a lei não prejudicará direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá certo, pessoal, isso é cópia de um dos incisos do artigo 5º, que traz esse chamado princípio da segurança jurídica. Uma lei nova, ela não vai mexer com direitos que já foram adquiridos, com atos jurídicos que já foram perfectibilizados, nem com coisa julgada, com processos que já transitaram em julgado, certo? Então é isso, a primeira questão está correta. A segunda, da 28, fala que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. É verdade, é o princípio da legalidade no direito penal. Só é crime o que estiver com previsão na lei. É cópia de um inciso do artigo 5º também. A 1 e a 2 estão corretas. A 3 está errada. Porque a 3 diz que no caso de um crime hediondo, a lei penal pode retroagir. Não, pessoal. Em nenhuma hipótese a lei penal vai retroagir, a não ser para beneficiar o réu. Só pode voltar no tempo a lei penal para beneficiar o réu. Aqui estaria dizendo na questão que no caso de um crime hediondo, por ser mais grave, poderia retroagir em prejuízo do réu. Não, em nenhuma hipótese vai retroagir em prejuízo do réu. Só pode retroagir para beneficiar o réu, nunca para prejudicar. Então, nós temos isso. Terceira questão está errada. E a 4 está errada também, porque ela fala que a Constituição Federal autoriza a pena de banimento. Não, ela não autoriza pena de banimento, pena perpétua, pena cruel, tudo isso é vedado pelo artigo 5º, certo? Inclusive a pena de morte seria vedada, salvo aquela já estabelecida, que é a exceção, né? Que existe uma pena de morte no Brasil, embora não seja aplicada, né? Salvo lá no caso do desertor, mas isso aí é uma situação muito específica, né? E aí às vezes a banca também faz uma pegadinha, né? Uma pegadinha dizendo que não existe pena de morte em nenhuma hipótese. E aí existe uma exceção de pena de morte no artigo 5º, certo? Então é isso que nós temos na questão 28. A 1 e a 2 estão certas, a 3 e a 4 estão erradas. Então letra A é a resposta na questão 28. Questão 29 fala sobre a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, a LAI, que a gente chama popularmente, ela traz então regras que envolvem ali o acesso aos documentos. Regra geral, o acesso aos documentos, né? Regra geral, o acesso aos documentos pode e deve ser fornecido pelos órgãos públicos. E aí a primeira assertiva afirmaria que as sociedades de economia mista não estariam subordinadas a essa lei. E está errado, porque estão. Todos os entes públicos estão sujeitos à lei de acesso à informação. A letra A está errada. A letra B diz que poderia cobrar pelo serviço, e isso não é verdade. O órgão público não pode cobrar de quem está solicitando a informação pelo serviço de buscar a informação. A letra C está correta. Ela afirma que são vedadas quaisquer exigências quanto aos motivos da solicitação. Isso é verdade. Pessoal, quando eu peço uma informação ao órgão público, eu estou pedindo uma informação que é de interesse coletivo geral e o órgão público tem que me fornecer ela. E o órgão público não pode me negar a informação dizendo, mas para que tu quer essa informação? Ele não pode me perguntar isso. Ele tem que me dar a informação que eu estou solicitando, a não ser que seja uma informação sigilosa, reservada, que não possa ser fornecida. Mas, em geral, a maioria das informações podem e devem ser fornecidas sem perguntar por qual motivo. Isso está previsto no artigo 10, parágrafo 3º. Por isso, na 29, letra C é a resposta correta. A letra D está errada porque diria que não teria recurso e cabe recurso. Quando eu pedi uma informação e me foi negada, eu posso recorrer sim, tenho direito a recurso na lei. E também a letra E fala que não teriam restrições. E tem algumas exceções, tem algumas hipóteses de sigilo
na Lei de Acesso à Informação. Então a letra E também estaria errada, só a letra C correta na questão 29. E a questão 30, pessoal, muito tranquila, uma questão bem à cara da Fundação La Salle, ela já cobrou assim em outros municípios, e eu sempre destaco na aula quando eu trato o artigo 5º e o artigo 6º da Constituição. Porque o que nós temos no artigo 5º, liberdades negativas, deveres de abstenção do Estado. O Estado não deve violar aqueles valores do artigo 5º. Não deve violar o direito de propriedade, a liberdade, a igualdade e tudo mais. E aí tem 78 incisos explicando como que o Estado não vai violar esses valores. No artigo 6º, ao contrário, ele não traz o que o Estado não deve intervir, ele traz o que o Estado deve atuar para alcançar para a população, que são os direitos sociais. E lá nós temos alimentação, moradia, assistência social, previdência social, transporte, saúde, educação, tudo isso são direitos sociais previstos no artigo 6º. A banca, na questão 30, ela comparava o artigo 6º com o caput do artigo 5º da Constituição Federal. E ela trouxe uma informação aqui que não está no artigo 6º, e sim no artigo 5º, que é a igualdade. O direito à igualdade, que começa o artigo 5º falando sobre ele, por exemplo, sobre a igualdade entre homens e mulheres. Então nós temos no artigo 5º a igualdade, e a igualdade não é um direito social, a igualdade é um direito individual previsto no artigo 5º, não é um direito social. Direitos sociais são só aqueles do artigo 6º. Então na questão 30, a letra B é a única resposta. Tranquilo, pessoal? Bom, quem ainda for fazer prova para outros cargos aqui no município, eu tenho lá no meu site, curso com toda a legislação. Tem um outro curso só com a legislação municipal, que é a Lei Orgânica e o Regime Jurídico de Servidores, e tem também o simulado. Quem fizer o curso teórico de legislação já ganha o simulado incluído, mas quem desejar estudar só pelo simulado, ele também é vendido em separado. Tranquilo, pessoal? Uma boa sorte, um grande abraço e até a próxima.